Olha, nós já estamos This mexendo. call is now Oi? being recorded. Nós já estamos mexendo com o nosso artigo. Eu tenho que fazer Claro. todo esse trem para te mandar, porque ele já está encaminhado. Só falta agora. Não, no resultados de discussões nós já temos. Só falta. Não sei o que lá, teórico, eu esqueci o nome. A revisão, sim, sim. Só. Vamos fazer o seguinte, você me manda. Eu te mandei. Ah, tá. Show. É aquele e-mail que eu te mandei. Aquele mesmo, certo. Aham. Então, eu vou fazer uma avaliação considerando isso, aí eu digo para você se a gente precisa avançar, mas sempre é bom estar atento, porque a gente tem as provas, tem Sim. todas as avaliações de toda forma. Aí a gente pode considerar, tal como com o Laís, que também mandou o artigo, a gente considerar uma parte da avaliação, e aí depois, quem sabe, aperfeiçoamentos, como a segunda parte, mas é possível, se está previsto no regimento, não há por que... Não, combinado. Eu vou te mandar um novo e-mail, sem ser essa semana, dia 20, lá para o dia 25, é porque nós já vamos ter finalizado o artigo. Show, beleza? Não, sem problema. Aí eu já te mandei ele completo. Uhum. Com quem que vocês estão escrevendo? Oi? Com quem? Com qual professora ou professora vocês estão escrevendo? Professora Lorena. Ah, sim. Não, me mandem sim, que aí eu vou fazer considerações e aí a gente organiza a avaliação. Tá bom. Obrigada. Não, disponha. Então, começamos aqui já a gravação da nossa aula de hoje. Então, conforme já combinado previamente, a gente vai tratar dos projetos. Então, Júlia, com Y, vamos lá, Júlia, por gentileza. Ei, Tudo bom? professor, tudo. O meu, eu ajuda do Alex, o professor de psicologia. Sim. Eu pedi ele para estar me orientando porque eu quero fazer nessa área da psicologia. Eu sempre gostei muito de saber como a criança aprende essas coisas. E aí eu resolvi fazer o projeto de pesquisa e o TCC relacionado Sim. à neurociência. É um tema bem atual e eu gostei bastante. Aí a minha ideia é usar a neurociência aliada à educação, né? Então, como o cérebro funciona, e então como a criança aprende. Só que volto para as crianças que têm TDAH. Se a gente sabe como o cérebro funciona, como a criança aprende, uma criança com TDAH, ele não vai, vamos dizer assim, agir da maneira correta, né? O cérebro de uma criança que não tem TDAH é diferente. As áreas utilizadas ali receberão estímulos diferentes, no caso. Uhum. Então, a ideia é associar a neurociência com a educação para contribuir na aprendizagem das crianças com TDAH. A ideia de início, assim, é eu conseguir fazer um estudo de caso. Uhum. Isso que eu ia lhe Fazer perguntar. a base teórica. Então, usar toda essa teoria para colocar em prática com o aluno de TDAH. Mas, todavia, depende se a família vai autorizar, entendeu? Uhum. Porque tem famílias que têm receio, não gostam muito. No período passado, eu tive contato com uma muito ativa na escola. Sim. E aí, conversando com o Alex, ele me orientou a procurar essa família, né? Mas só colocar em prática mesmo no próximo período. Claro. Só, vamos dizer assim, mas a parte prática disso, né? De testar os métodos da neurociência aliada à educação, definitivamente com a criança, no próximo período. E agora ficar só na teoria. Sim, sem dúvida. A gente precisa construir essa base teórica primeiro, Júlia. É você quem o trabalho ou é só você? É só eu. Beleza. Então, é importante a gente construir a base teórica para ver se muitas das ideias que a gente tem já não foram substituídas ou houveram avanços, o que, que já se sabe sobre isso. E, conforme você falou, essa questão
de olhar no mundo empírico, na prática, como certos conceitos, certas teorias se desenvolvem e seus impactos, é indispensável. E a minha sugestão, em acréscimo, aí você converse com o Alex e veja como que vocês pensam a respeito da minha ideia, é dar uma olhada no currículo, ver se na escola onde estará esse aluno ou estes alunos que você quer acompanhar, o que tem já previsto do ponto de vista institucional para lidar com essa situação. E aí, em conjunto, você vai observando se essas práticas previstas são aplicadas, como elas são aplicadas, perceber se alguma delas está aí relacionada com o que você tem por testar, que na realidade essa prática é um teste. Então, analisar também do ponto de vista institucional, isso pode até ser ali uma parte de um capítulo de considerações, o quanto o sistema, a rede educacional está preparada ou não para receber alunos com estas características, e na medida em que há essa previsão de receber, o quanto esses assuntos estão conectados ao currículo, ao plano político-pedagógico da escola, e aí a sua aplicação. Também dá uma olhada nesse aspecto, que aí é importante a gente acompanhar. Um detalhe que pode ser útil para conseguir a aprovação, sempre lembrar as pessoas envolvidas que nomes não são necessários, que não é necessário também colocar o nome da escola efetiva, você precisa ter um arquivo, é preciso ter essa conversa com nós da instituição, principalmente com o orientador, então, para saber que não é uma invenção, mas há a possibilidade, isso é amplamente usado, de colocar ali, olha, Escola Estrela. Então, trata-se de um nome fictício utilizado para preservar o nome da escola. Ali, o estudante, você pode, ou a estudante, colocar estudante A, B, C, ou um outro, não é preciso realmente identificar as pessoas. Então, ter essa conversa, quem sabe redigir ali um pequeno informe assinado e entregar para a pessoa para que ela tenha essa maior confiança em possibilitar o seu acesso a essas práticas educativas. Em geral, isso funciona muito bem para gerar essa relação de confiança que é indispensável nas atividades de investigação. Entendo. O impasse, assim, é porque eu vou fazer escola de educação de ensino fundamental 1, no caso, né? Uhum. Aí, o que acontece é que lá, eu vou fazer porque lá eu já trabalhei, e eles colocam um estagiário de ensino médio ou da faculdade para poder ficar com esses alunos com TDAH. Não é nada preparado. Eles preferem dar um suporte para que tenham, vamos dizer assim, transtornos ou síndrome de Down que sejam mais... como posso dizer? Às vezes encontrem mais dificuldade, entendeu? E optam pela criança com TDAH ficar meio assim de lado. Sim. Exemplo, na sala que eu ficava uma criança com autismo. E tinha uma criança com TDAH. Mas o meu contato com essa de TDAH era apenas um suporte, caso fosse necessário. Na verdade, eu rodei por algumas salas na instituição, né? E toda vez eu sempre ficava com o aluno e a criança com TDAH é só se for necessário, é apenas um suporte. Sim. Então, às vezes, as pessoas dão muita importância a outras, sim, e tratam o TDAH simplesmente como uma criança agitada. Sim. Entendeu? Aí, o impacto que a gente encontra também é que, às vezes, a família não quer admitir que a criança tem um transtorno.
Uhum. Entendeu? Entendi. Ficam com vergonha de falar, meu filho tem um transtorno. Sim. Então, por isso a minha sugestão em você ver se há algum aspecto institucional. Ou seja, por mais, ok, essa prática, vamos assim dizer, de deixar, como você bem colocou, o aluno ou a aluna de lado, isso aí, como é que está isso escrito? Assim, cada pessoa faz a sua cabeça ou não? Por isso, esse trabalho de investigação, e a investigação científica, né, que é o que nós fazemos aqui, é indispensável, assim, ver o que está previsto, o que não está previsto, o que está na prática, e aí você comparar com as suas próprias ações. Então, dê uma olhada no que há de documento formal aqui na rede que oriente práticas para lidar, porque deve de haver, assim espero algo nesse sentido. Outra sugestão, imagino que o Alex já deva ter conversado com você, ele orientou, foi um trabalho em 2019, 2, noturno. Era a turma de Tamares, Joarley, Caster, o trabalho de Ana e Aline. Elas fizeram um estudo de caso sobre as práticas desenvolvidas por uma instituição especializada, privada, especializada aqui na cidade, com crianças que tenham esta característica. Então, dá uma lida nesse trabalho que pode lhe ajudar também a trazer algumas ideias. É uma sugestão. Foi um trabalho bem bacana, assim, bem escritinho. Acho que é uma boa a gente dar uma olhada no que colegas de períodos anteriores já fizeram. Obrigada. Aqui, respondendo aqui, Daiane, não, de nada. Pode sim, Daiane, pode enviar, sem problema. E Caroline e Jolie, sem dúvida, vamos atender todo mundo. Hoje a gente vai até terminar. Seguindo aqui, Suelen, está com você a palavra, minha querida. É você e quem mais? Ou só você? Oi, professor, boa noite, tá me ouvindo? Tá um pouquinho baixo, mas lhe ouço. Então, eu sou dupla com a Júnia e a gente pensou em fazer sobre os recursos educacionais digitais. Aí a gente vai escolher uma escola, fazer uma pesquisa, Sim. né? E para descobrir quais são os recursos utilizados nessa escola e como ele auxilia os alunos na aprendizagem. Certo. Então, vocês têm em mente já algum ano específico? Anos iniciais. Aqui uma sugestão que pode ajudar vocês a ter um resultado mais, assim, bem mais preciso. Quem sabe escolher um ano. O quinto ano, que é um ano que, em geral, as pessoas têm maiores dificuldades, ou ali o primeiro ano, quando está recém no processo de alfabetização, porque aí tem uma variação. Então, escolham um ano. Isso pode ajudar, inclusive, a facilitar na pesquisa de vocês. Olha, vou pegar ali os quintos anos. Tem 3 quintos anos. Vamos ver como os recursos digitais são aplicados para eles. Então, aí você vai ver. É utilizado só uma mera corrente de WhatsApp entre os pais, é fornecido algum equipamento, é feito por conta. Então, aqui é uma sugestão de tornar bastante objetivo esse ponto, assim. Vocês têm já uma escola? Como é que está aí a aproximação com o campo? Assim, vocês já trabalharam lá? Vocês vão conseguir fazer a pesquisa sem maiores problemas? Como é que está esse aspecto? Então, a gente não pensou na escola, a gente pensou em uma escola, mas essa escola não é certa ainda. A gente sim. tá, nessa questão está em aberto ainda. E a gente é um tema que a gente escolheu que ultimamente está sendo muito utilizado, Sim, né? não é Com essa importante. pandemia, os recursos digitais é muito importante. Por isso que a gente decidiu fazer isso. Sim. Então, uma ideia, então, é
escolha um ano específico, que isso vai ajudar, vai permitir, no caso, que vocês possam se debruçar, olhando todas as atividades que são feitas com os recursos digitais, que, sem dúvida, a tendência é que se expandam, e não... se a gente parar para pensar, o futuro não é menos digital, o futuro é mais digital. Então, isso a gente deve ter... A gente não vai voltar para o que fomos, a gente vai, não no sentido de valor, mas a gente vai avançar, a gente vai ter cada vez mais o digital nas atividades educacionais. Então, é sem dúvida muito importante. Então, foquem aí em um ano. Se vocês já têm essa escola em mente, mandem um e-mail, se vocês têm contato lá, ou conversem com as pessoas para que, se porventura essa escola não puder, você já ir atrás de outra. Isso é indispensável. Ô, professor, Sim. eu não sei o certo se é o Estado, se é a prefeitura que tem um programa de escola conectada. Então, existe um programa federal chamado Escola Conectada. O que acontece nesse programa federal? Ele tem um recurso em dinheiro, e ele manda para os municípios. E os municípios distribuem, aí vem em dinheiro mesmo, em espécie. E aí distribui entre as escolas. E aí as escolas utilizam como se fosse um programa dinheiro direto na escola, assim, muito semelhante, só que voltado para conexão. E aí as escolas podem fazer uso da forma como entendem melhor dentro das suas realidades. É um recurso bastante reduzido, ele é muito pouco, assim. E aí ele vai variar de escola para escola. Então, em geral, dadas as minhas andanças aí, o meu conhecimento da rede municipal, as direções têm, assim, gasto esse dinheiro para conseguir contratar serviços de internet. Então, em geral, as escolas utilizam esse recurso federal, é como se fosse uma cadeia, vem do governo federal para o município, e o município reloca nas escolas, e as escolas fazem o uso adequado com o sentido de contratação de serviço de internet, manutenção de redes, compra de equipamentos, mas é uma verba assim bastante, assim, tipo R$ 1.000 no ano todo. É uma boa, pode ser um caminho, se vocês estão pensando, quem sabe, estudar como esses recursos chegam, como eles são gastos, também é uma alternativa. Gostei também. Então é isso. Se o Júnior quiser falar mais alguma coisa... Claro, sem dúvida, Júnior. Fica à vontade. Eu não estou vendo aqui na minha lista. Não, tá aqui em cima. Tô bem, tá tudo bem. Joia. Então, belezinha. Então é isso, professor. Obrigada. Disponha. Sempre lembrem, isso vale a todo mundo. Já vão escrevendo, já essa ideia que está nas suas cabeças, assim, já comecem a organizar, a digitar. Então, isso é importante. Vão organizando ali o tema, que nem aqui no caso de Suelen e Júnior, já vão... Olha, a partir da pandemia e do fechamento das unidades escolares, se torna mais importante aí trazer alguns dados, algumas ilustrações, investimentos nessas áreas, no estado, no município, no Brasil em geral. Isso que você traz, olha, é importante elencar quais são os programas de financiamento do digital. Assim, cria um grande panorama, depois vão para o objeto. Olha, diante desse cenário, a gente vai estudar em um determinado ano, quais são os usos da tecnologia digital aí para aprendizagem. Quem sabe, falando agora, lembrei,
quem sabe, ver o uso do digital em uma matéria específica em um ano. Como a disciplina de língua portuguesa lidou com o digital nos quintos anos, ou como a matemática lidou. Então, são aqui algumas ideias. Vamos adiante. Então, temos agora a Mariana e Yasmin. Por favor, meninas, estão com a palavra. Boa noite. Boa noite, Mariana. Então, nós ainda não temos um tema definido, Uhum. mas nós pensamos em falar sobre a interferência da estrutura escolar física, né, relacionada ao processo de ensino-aprendizagem dos anos iniciais do ensino fundamental 1. Perfeito. E quando a gente fala, assim, de estrutura escolar física, é relacionado a alguns recursos que deveriam ter em sala de aula, né, para auxiliar o aluno no desempenho, e que não tem, como muitos, assim, ventilação, quadro, iluminação natural, as cadeiras. E a Laís, ela sempre comenta muito com a gente sobre o Zeferino, né, que é uma escola onde ela trabalha, e ela percebe diariamente que lá não tem todos os recursos possíveis para o aluno exercer mesmo nesse desempenho. Sim. A professora que ela está com a gente é a Valéria. Legal. E ela até comentou comigo sobre uma escola que está sendo construída no Palmital, a MF Talma do Monte de Andrade, né? E aí ela deixou um questionamento para a gente, assim, por exemplo, se existe algum padrão que é utilizado para construção. Legal. Ela também passou para a gente sobre a resolução 3.777, né? Que aí ela fala assim que no caso do ensino fundamental e no ensino médio, algumas coisas que devem ter igual a quadra, a biblioteca. E tem muita escola no município de Linhares que, apesar de o seu município bem desenvolvido, ainda não tem essa estrutura completa, né? Sim. E aí nós gostaríamos de explorar isso. Eu acho, Yasmin, você quer seguir aí o raciocínio de Mariana? Fica à vontade, senão eu já faço aqui alguns comentários. Ela tá passando um pouco mal hoje também, professor. Não, tranquilo, não, sem Tá problema. bom? E aí também, outra coisa que a gente vem observando, que desde o início da sua campanha, você fez algumas visitas, né? Em escolas, isso. Aí a Valéria até pediu pra gente conversar com você depois. Claro, fica à disposição. Isso, para ver se a gente poderia usar algumas informações como fontes. Aí ela pediu pra gente estar registrando também por meio de vídeos, né? Fotos. Isso que a Valéria trouxe para vocês, eu acho que é um bom gancho. Pegar o que diz a resolução, meio que colocar assim, olha, de acordo com a resolução, para o aprendizado ocorrer com eficiência, é preciso tal e tal equipamentos escolares, vamos assim dizer. Ventilação adequada, identificada através de equipamentos de ar-condicionado, ou janelas, ou ventiladores. É preciso ter certas dimensões da sala, tantos metros quadrados. E aí, vocês pegarem essas informações e irem em 2, 3 escolas. Uma sugestão. Essa ideia de pegar uma escola que está sendo construída agora é uma boa. Pegar uma escola de uma região mais central e pegar uma escola de uma região mais periférica. E aí comparar, olha, na escola A, não precisa até, como eu comentei aqui no início, não precisa até nomear, só dizer as características, identificar se essa escola se enquadra em qual desses grupos? É a nova? É a da região central? É de uma região mais periférica? E colocando, olha, na escola A, das 12 salas, 3 não tem ventiladores, nenhuma delas tem ar-condicionado, enquanto na escola B, todas são equipadas com ar-condicionado, na escola C, apenas metade. Aí vocês fazem um panorama geral da estrutura física. E aí uma sugestão, como que eu vou tentar identificar se a estrutura física tem relação com o desempenho e com a aprendizagem? Pegar o IDEB. Então, comparar, olha, na escola A,
que tem essas características, o IDEB é tanto. Sabe? Aí vocês conseguem ter uma informação, que é uma informação relativamente acessível, e aí não vai ser a opinião de vocês. Estão mostrando, olha, a gente identificou que tem essas características. A literatura nos diz que a estrutura física é importante para o aprendizado. E é que a gente está trazendo uma fonte da realidade. Então, eu acho que isso vai ser bem bacana o trabalho de vocês. É porque, igual assim, em um dos tópicos fala, biblioteca com área suficiente para atendimento à clientela, equipada com obras atualizadas. Tem escola que não tem um espaço devido para bibliotecas, muito menos livros atualizados. Perfeito. Aí vocês podem fazer uma visita à biblioteca, ver ali se tem um registro, de retirada de livros. Quantos livros são emprestados, se as pessoas fazem uso. Fazer registros fotográficos ali, colocar até no anexo. Eu acho que das salas, um registro das salas, comparando sala A, B e C. Eu acho que esse tipo de trabalho que a gente coloca a mão assim no mundo e mostra como ele é, eu acho que tem tudo para dar certo, meninos. A gente pensa sempre que ele é um tema bem, bem dinâmico, né? Bem prático mesmo. Sim, e fico à disposição. Assim, a gente tem muito material na nossa atividade legislativa, a gente tem esse compromisso de andar por todas as escolas, a gente já foi uma boa parte delas, e em todas a gente tem sempre registros, informações, descrições, e no que vocês precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigada. Não, capaz, minha obrigação aqui, pessoal. Aqui chegou Dioli, chegaram aqui mais algumas colegas. Vamos seguindo aqui na nossa ordem. Agora, Gabriel, chegou Michele também. Gabriel, está com você a palavra, meu amigo. Boa noite, estão me ouvindo? Perfeitamente. Então, professor... Tá andando, Michele, a fila. Vamos atender. Não só podemos, como vamos atender todo mundo. Por favor, Gabriel, desculpe ele ter interrompido. Então, eu e minha dupla, Elielma, pensamos abordar o seguinte assunto, Libras, né? Legal. E aí pensamos no seguinte tema, a inserção de Libras na educação infantil. Só que aí eu vi a Samara comentando um pouco sobre Libras, né? Aí eu não sei se é o mesmo tema da Samara. Então, o que a gente, por exemplo, o tema Libras pode ter vários trabalhos dentro da mesma turma. Agora, o recorte, o que você vai olhar é que vai diferenciar um trabalho do outro. Então, essa decisão agora que a gente vou tentar ajudar vocês a fazerem, é que vai diferenciar os trabalhos. Então, tratar dessa questão de Libras na escola não há problema. É preciso também lembrar, não sei se vocês já conversaram, em geral as pessoas pedem a orientação de Marcela, então às vezes acaba de ter muita gente, também é importante dar uma conversada com ela, não sei se vocês já... Eu tinha conversado com a Thalita. Tem verdade, tem Thalita também, não, beleza, sem problema. Show. Vocês têm uma ideia, se vocês querem tratar Libras, por exemplo, nos anos iniciais, em alguma escola... Educação infantil. O que vocês podem fazer? Aqui, começar com um trabalho de caráter no início aqui mais exploratório. Ver se tem regulamentação, se há Libras em se na rede ela está prevista, como ela está prevista na rede. Além disso, vou pegar aqui 2 unidades de educação infantil. O que os planos políticos pedagógicos prevêem nesse caso?
quem sabe até requerer da Secretaria de Educação informe sobre qual é a procura. Qual é a procura? Se não der certo, por exemplo, aqui, vá que vocês se deparam com a informação de que, dada a tenridade, ainda serem muito jovens, apesar da surdez, os pais optam e não encaminhar estas crianças à educação. Isso pode acontecer aqui, mas em outros lugares, e aí pode acontecer dessas crianças serem atendidas dentro da rede. Então, se informaram. Porventura, não há nenhum registro de matrícula aqui na cidade. Vou ter que abandonar meu tema? Não. Acho que comentei aqui, não me lembro de quem era o trabalho, mas era sobre a guarda. Eu até sugeri olhar em outras cidades, se há cursos, por exemplo, de formação, né, com esse intuito. Então, olhar em outras cidades. Vão ver, em geral, nas grandes capitais, ou nas capitais aqui ao redor, em Vitória, Vila Velha, Serra, são as 3 maiores aí cidades que a gente tem. Existe esse atendimento? Não existe? Porque agora a gente pode fazer uma entrevista de uma sala virtual, a gente pode aplicar os questionários à distância. Então, vamos assim dizer, a distância daqui de Linhares pode não ser um empecilho, né, para vocês realizarem o trabalho. E aí é importante, então, definir. Dar uma olhada sempre em normas, em regulações legais, então, portarias, o que há de regulamentação em relação a Libras na educação infantil, identificar se há em Linhares matrículas, se já houve matrículas, qual é o público atendido. E aí, uma vez que haja, eu imagino não sejam tantos, entrar em contato com a unidade ou as unidades que têm esse trabalho e aí começar a conversar com os professores, tudo bem. Não tendo, aqui em Linhares, procurar nas maiores cidades, que é onde a gente vai ter uma tendência que haja esse público. Então, vou ali em Vila Velha, faço o mesmo processo, pergunto se há esse atendimento, se há uma regulamentação municipal que prevê esse atendimento. Havendo, pedir o contato da gestão da escola, coordenadores pedagógicos, entrar em contato com essas pessoas, sabe? Fazer esse trabalho, tem uma técnica que a gente chama de pesquisa bola de neve, que nem a bola de neve, quando ela está caindo, ela vai aumentando. Então, você fala com uma pessoa, ela lhe indica outra, e assim você vai conseguindo ter um contato com mais pessoas que lidam com esse tema. Aí uma pode lhe indicar, olha, aqui não tem, mas em tal lugar eu sei que há essa experiência. Então, começar essa aproximação é indispensável, porque vá lá, eu espero que não, e imagino que não, vocês não consigam, não tem essa previsão legal, e vocês não encontram com facilidade algo para estudar. Então, ainda haverá tempo de fazer as adaptações necessárias. Quem sabe estudar os anos iniciais, ver outros aspectos da utilização da Libras no ambiente escolar. Então, começar a ir atrás dessas informações, acho que pode ser já um clareador, assim, vocês já vão começar a perceber algo que vocês queiram se dedicar com maior afinco. Tá bom, professor. Obrigado. Não há o que agradecer. Estamos aqui para trabalhar
E aí, Gabriel, vocês escrevendo, me mandem, que aí eu dou um retorno. Eu posso ver, pergunte a Thalita também se ela tem bastante conhecimento aí da rede municipal, se já tem, se ela já sabe. Quem sabe até, talvez nesse ano e no ano passado não tenha tido nenhuma matrícula, mas ela conheça alguém que teve seu filho, sua filha matriculada na educação infantil e que tenha feito ali o uso da Libras como técnica de comunicação. Mesmo que essa pessoa hoje esteja em outro nível educacional, ela pode contar da experiência passada também. Como que foi isso? Tratar, vamos assim dizer, com a memória, também está valendo. Então, importante começar agora. Começando, a gente vai sempre. Professor, boa noite. Diga, Helena, boa noite. Eu sou adulto do Gabriel. Eu tenho uma dúvida. Claro. De nós trabalharmos esse ensino da Libras com crianças ouvintes. Também é uma outra abordagem. O que vocês têm, assim, o que vocês pensaram sobre trabalhar com crianças ouvintes a Libras? Porque, professor, na área que eu já fiz estágio, na educação, no ensino fundamental 1 e 2, sim, eu não vi esse ensino, né? Uhum. E na educação infantil a gente não tem, eu não tenho um conhecimento se lá eles fazem algum trabalho com essas crianças. Uhum. Então, eu estava pensando aqui de nós abordarmos, irmos até a escola e vermos como é que funciona isso, se eles têm algum projeto, alguma coisa no sentido para crianças ouvintes, para ela já estar ali desde a educação infantil desenvolvendo esse ensino. Claro, pode ser. Até você falou que eu não tinha pensado. Um projeto, quem sabe estudar até um projeto específico. Vamos imaginar, lá em 2019, teve em determinada unidade escolar um projeto que procurou sensibilizar os alunos e famílias de ouvintes para essa questão. Mesmo que não tenha tido nenhum aluno ou aluna, nenhum estudante, que necessitasse de Libras. Pode ser, vamos estudar então esse projeto. O nosso estudo de caso não será nem uma escola, nem uma unidade, nem uma rede, mas um projeto ali desenvolvido. Como que foi, como ele aconteceu, quais foram os seus resultados? Pode sim, sem problema algum. Obrigada, professor. Não, disponha. Vamos aqui. Melânia e Bia. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Tá ouvindo certinho? Não estou lhe ouvindo. Tá me ouvindo? Agora sim. Minha voz é baixa. Meu TCC é junto com a Bia, com a Silvia Beatriz, e eu vou falar um pedaço e ela vai dar continuidade. Claro, fiquem à vontade. Então, a ideia do TCC partiu de mim, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de ler desde do ensino fundamental e tudo mais, e conheci muitas pessoas por causa da leitura, né? E aí, quando eu estava, acho que foi no segundo período, se eu não me engano, a Laís, ela começou a trabalhar no Zeferino, né, que ela trabalha até hoje lá, e lá ela viu que, assim, ela viu de perto, né, a vivência daquelas crianças, dos alunos dela, que desde cedo já são inseridos no tráfico, né, não tem uma vida boa, sim, podemos dizer. E, assim, é uma realidade que é difícil mudar, né? Poucas são as crianças que têm uma mentalidade de querer sair daquele lugar. Porque se eles nasceram ali, no meio daquilo ali, dificilmente eles vão querer mudar. Eles só vão dar continuidade, por exemplo, aos seus negócios da família, né? Podemos dizer. E aí me veio a ideia, porque ela começou um projeto de sortear livros para os alunos dela. Legal. Ela dá aula do sexto e sétimo ano, se não me engano. E aí, uma vez por semana, nas turmas, ela sorteava livro. E o retorno que ela teve foi muito grande. Porque, assim, lá na escola deles, lá no Zeferino, eles não têm uma biblioteca,
com livros de literatura para as crianças. Tem livro didático, mas livros para as crianças pegarem, levar para casa, ler, eles não têm. E o nível de analfabetismo lá é muito grande, é muito alto, infelizmente. E, assim, a ideia dela de sortear os livros veio por causa desses dois fatores, desses vários fatores, na verdade, e o retorno que ela teve foi muito bom, e surpreendente para a gente, porque as crianças pediam mais livros, pediam indicações de livros, sempre perguntando, tia, quando você vai trazer mais livros? Sabe, pedia assim, sempre para ela. E ela dá aula de ciências, ela não dá aula de português, não é obrigação dela alfabetizar essas crianças. E aí veio essa ideia para mim de trabalhar a literatura como um agente transformador, como algo que possa estar mudando, de alguma forma, algum pensamento dessas crianças. E aí a Bia vai dar continuidade para explicar melhor. Claro. Oi, boa noite. Boa noite. Então, professor, quando a Mel ela apresentou essa ideia dela, eu me identifiquei bastante, porque eu aprendi a ler com mais facilidade, assim, me inserindo mesmo no mundo da literatura. Então, eu pensei assim, se isso aconteceu comigo, com certeza pode acontecer com outras pessoas. Acredito que a literatura, sim, possa ajudar as pessoas a construir a sua personalidade, desenvolver ela, ajudar as crianças a entender mais como é o mundo de uma maneira fantasiosa. Porque, na verdade, lendo alguns artigos já, que a nossa orientadora, a Poliana, já até passou para a gente também, que o conto de fada, por mais fantasioso que seja, ele tem aquele detalhe de realidade. Como vamos partir dessa parte mais social da literatura, como ela transforma essa parte, um escritor que faz muito isso é o Hans Christian Andersen. Sim. Perfeito demais. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Sim, claro. Ele busca, né, transmitir os ensinamentos da sociedade, coisas mais voltadas à realidade nos contos dele. Então, como é que isso afeta a criança? Como é que isso ajuda ela a desenvolver sua criticidade? Como é que isso ajuda a formar a sua personalidade? Se isso age de uma maneira boa ou ruim? Estamos pensando mais por esse lado. Sim. É isso aí. Não, beleza. Eu acho que essa temática da leitura é cada vez mais indispensável. Vocês foram comentando e eu fui pensando, a gente só tem que tomar alguns cuidados, mas assim, olha, essas pessoas, essas crianças, esses jovens nunca vão sair. Então, a gente, principalmente na educação, a gente nunca pode ser taxativo, sempre há um caminho, assim, sempre, por mais difícil que ele possa ser ou que ele seja efetivamente, a gente sempre deve manter, principalmente na ciência, aberta a essa perspectiva da mudança. Nesse sentido, eu estou imaginando que no tema vocês possam começar apresentando, por exemplo, indicadores nacionais de leitura. Em média, por exemplo, na avaliação PISA, qual é a classificação do Brasil quanto à leitura? Em média, quantos analfabetos nós temos? Evoluções históricas. Olha, em 1990 nós tínhamos tantos por cento da população analfabeta e analfabeto funcional. Em 2010, quanto nós tínhamos? 2020, quanto tínhamos? Ou 2019, que talvez ainda não hajam dados do ano passado, muito provavelmente. Então, pegar aí da última avaliação. A partir daí, qual é o consumo de livros? Quantos livros? Quais são os tipos de livros consumidos? Acesso a bibliotecas. Quantas bibliotecas nós temos? Nós temos aí em torno de 5.500 municípios. Quantos desses têm biblioteca? E aí a gente vai cada vez mais aproximando-se da nossa realidade. Então, vocês criam esse grande panorama do consumo e da leitura
no Brasil. E aí, no objeto, vocês focam, olha, vamos tratar aqui em Linhares. Aí vocês podem fazer ali alguns requerimentos junto à Secretaria de Educação, perguntando, olha, quantas bibliotecas nas escolas possuem? Qual é o acervo? E aí, você nos olha, diante desse cenário, a gente vai pegar essa escola em específico. Ali vocês trazem dos referindo, olha, entrar em contato com a direção. Eu fiz uma visita lá, a coordenação, a direção, me pareceram bastante solícitos, então creio que não negarão essas informações a vocês. Então, a biblioteca, quantos exemplares tem lá? Quais são, em média, os tipos de exemplares? Quando foi os últimos livros, sem ser livros didáticos, que receberam? Foram distribuídos à comunidade? Quantos? Lá, eles ficaram... Eu vi lá, assim como vi em outras escolas, uma coleção. Não sei se ela foi distribuída ou ela vai ficar à disposição só na biblioteca para retirada. Mas quantos livros são esses? Podem aí entrar em contato com professores e professoras de língua portuguesa, se informar sobre projetos ligados em específico à leitura. E aí, chegando no seu objeto, olha, diante desse grande panorama, a gente vai olhar esta prática, que não me parece nem ser um projeto de Laís, mas uma prática em específico. Olha, essa prática. Quantos livros a colega distribuiu? Como que surge essa ideia? Qual foi o resultado? E aí tentar medir esse resultado. Olha, foram distribuídos tantos livros. E aí, nessa comunicação com a área de língua portuguesa, identificar quais foram os avanços, o que foi percebido de melhora a partir desta iniciativa aqui da colega. Sabe, vocês vão meio descrevendo e analisando ao mesmo tempo essa realidade, né? Que começa lá de indicadores internacionais e ranqueamento do país na leitura, até entender, vamos assim dizer, a raiz desses números, que é a atividade de leitura, as práticas que está aqui no chão da escola, nos bairros da nossa cidade. Eu acho Professor, que... Sim? Mas aí, eu não sei se isso fugir um pouco do que queremos apresentar. Por exemplo, a nossa problemática seria mais ou menos assim: os contos de fadas podem levar as crianças a construir a criticidade acerca da sociedade? Queremos mais por essa parte da sociedade e não muito mais da alfabetização, se é que o senhor me entende. Entendo. Não, eu tentei aqui pensar a partir assim, do que você e de Melânia trouxeram. Pode ser, sem dúvida. E aí, olhar o quê? A minha sugestão. Conversar, então, com os professores e professoras de língua portuguesa, ver quais contos de fadas são trabalhados, como são trabalhados esses contos de fada, se há projetos em específico, quem sabe levantar na biblioteca, se não houver esse cadastro, vocês mesmos irem lá olhar quantos contos de fada tem na biblioteca, como eles são trazidos para a sala de aula. E aí, a partir dessas informações, junto com o professor, fazer uma avaliação. Quem sabe vocês fazerem uma prática. Por exemplo, pegar alguns contos de fada, selecionem 3, e aí, de acordo com a literatura existente, verificar, olha, esses contos de fada, em geral, eles tratam aí a questão, pegar aí Cinderela, já que pegar aí esse conto clássico. Como que ele lida com a questão da empatia?
se colocar no lugar do outro. Como ele pode ser trabalhado. E aí vocês, quem sabe pegar esse, entre outros textos, fazerem ali uma prática em uma ou duas turmas, e a partir dessa prática verificar, fazer algumas interações com os alunos, coletar alguns entendimentos do que eles tiveram desses alunos, para perceber o impacto que a teoria diz que existe na realidade. Eu acho que pode ser um caminho. O que você acha, então, Silvio? Eu achei bem legal, achei bem interessante. Eu já foi mais pro que queremos. Sim, é uma sugestão. Porque talvez não haja nenhuma prática efetiva de contos de fada. Talvez não haja também. Mas aí vocês induzem. Vocês chegam, conversam. Olha, a gente pode, na aula de leitura, fazer a leitura. A gente identificou aqui na biblioteca que tem esses livros. A gente pode. Ou, se não há, vocês fazerem algumas cópias, até solicitar aqui para a instituição que faça as cópias ali de uma versão resumida em 2, 3 páginas, levarem para uma sala de aula, lerem juntos, quem sabe, e ali, na semana seguinte, fazer uma conversa. O que vocês acharam? Vocês já vão com alguns pontos, olha, anotados. O que vocês acharam dessa situação? Vocês já viram algo assim? Como é que você lidaria se você fosse, pegar aqui no nosso exemplo, a Cinderela ou outro conto que haja? Como é que você pensa que ela sentiu ali? Você já sentiu essa mesma coisa em alguma situação? Como é que foi lidada? Como é que, sabe, pensar junto aí com Poliana, avançar as leituras de vocês quanto a isso e verificar. Eu acho que pode ser bem legal fazer isso, assim, um experimento. Isso é um experimento pedagógico. Nossa, demais. Você precisa ver a riqueza das leituras que recebemos aqui. Igual eu estou lendo agora, é a Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bethlen. Legal, Nossa, conheço. muito interessante, muito interessante. Porque os contos de fadas, eles ajudam a criança a se conhecer, tem um significado importante que ela leva para a vida dela. Então, eu acho muito interessante trabalhar isso. O Mel teve uma ideia maravilhosa. Sim, e aí vocês vão para a realidade, né? Leem, verificam, e aí não é alguém que está contando para vocês como essas crianças reagem, de 2, 3 turmas. Não, vocês verificaram, vocês aplicaram, vocês viram o que funciona, o que não funciona. Às vezes, talvez, precise mais tempo. Olha, em 2, 3 aulas, as crianças não pegaram, não sacaram o que está acontecendo. Mas, dali a 2, 3... elas entendem qual é a dinâmica, criam confiança em vocês e começam a falar. Podemos seguir. Eu acho que agora a gente já está na nossa nova inscrição. Aí, vamos aqui. Daiane falou para mandar por e-mail, claro, sem problemas. Aí, Carolina e Jolie, está com vocês, meninas. Aí depois Michele e a gente vai indo. Boa noite. Boa noite. Então, professor, será eu e a Jolie, né? E aí, nós queremos trabalhar a questão da família e a escola no processo de alfabetização. A gente estava até conversando com a professora Márcia na semana passada sobre o tema. E, assim, uma coisa que a gente estava analisando, né? A gente vê bastante, assim, pesquisa, estudo sobre a família e a escola. Só que quando coloca a família e a escola no processo de alfabetização, tem muito pouco, sabe? Tem pouca coisa. E aí a gente colocou, assim, o tema, acredito que precisa delimitar alguma coisa, né? Mas a gente colocou assim, ó, família e escola, implicações no processo de alfabetização de crianças no 3º ano do ensino fundamental.
Legal. A gente escolheu o terceiro ano porque, assim, é onde se concretiza, né, o processo de alfabetização, pode-se dizer. É onde Sim, eles começam a ficar retidos e tal. Então, a gente pensou nesse tema, nessa proposta. sim. Aí, a gente também pensa em fazer no município de Soretama, Legal. por ser menor, né? Então, vai ficar assim, um pouco mais fácil para a gente. Sim. E aí, a gente conversando com a Márcia, ela até deu uma ideia para a gente fazer em forma de entrevista, né? Como coletar os dados em forma de entrevista. A gente Sim. tinha falado questão do questionário. Só que essa questão aí fica assim, tipo que vai assustar a família, né? Então, primeiro, na verdade, chegar na escola, ter aquele vínculo com a escola e depois conseguir ali, vai ser mais fácil conseguir a família, né? Chegar na família e conversar e tal. Sim. Vocês falaram, querendo ou não, a família é obrigada em algum momento, e eu imagino que ainda até o final do ano, a ter que ir na escola. Por exemplo, retirar o kit alimentação, que eu acho que ainda deve de ser distribuído. Então, vocês fazerem essa aproximação prévia com a escola, levar o projeto ou levar a ideia, conversar, e aí, nesse momento, eu imagino que a escola conheçam as famílias que vão, apresentar vocês para algumas. E aí, nesse momento, vocês já conversarem com Márcia, já terem o roteirinho de entrevistas estabelecido, me mandem aí, eu posso ajudar a pensar, olha, essa questão ela pode ser feita dessa maneira, essa ordem aqui pode ampliar a capacidade da entrevista de vocês em captar essas informações. E aí, quando da retirada, vocês dizem, olha, com licença, a gente pode conversar aí uns 10, 15 minutos, a gente está fazendo aqui da faculdade um trabalho sobre a presença, não precisa assim entrar em detalhes, a presença da família aqui no aprendizado dos alunos, você tem aqui uma filha, um filho matriculado, e aí você faz ali essa entrevista, anota os pontos. Se a pessoa permitir, aí isso é um ponto importante, a gente nunca grava nada assim, escondido. Então, a gente não consegue anotar tudo, a gente poderia gravar, a gente não vai usar o nome, né? Isso não é para nenhuma fiscalização de nada, a gente só quer entender um pouco como acontece, e aí vocês depois fazerem a transcrição e analisar, quem sabe entrevistar 3, 4 famílias, quem sabe também ver como que é o desempenho desses alunos. Olha, o aluno ali tem uma nota muito baixa, e aí na entrevista a gente identificou que a pessoa só vai na escola, só se interessa quando ela é obrigada. Seja por uma decisão ali do conselho tutelar, seja para buscar o kit merenda, ou para buscar as notas, ou fazer rematrícula. Então, pegar essas informações que vocês captaram com a entrevista e comparar com os resultados efetivos que existe desses alunos ou de uma determinada turma onde esses alunos estão inseridos. Eu acho que pode ser uma boa. Vocês já definiram o ano, já definiram a cidade. Talvez pegassem 2, 3 escolas sejam muito, mas escolher ali uma ou duas que sejam ou semelhantes para tentar agrupar os dados, ou que sejam bem diferentes para comparar esses dados, e aí a participação da família também pode ser 2 caminhos. Não tem nenhum certo, nenhum errado. Aí é uma decisão do que vocês acham que pode ser melhor, tanto para vocês realizarem a pesquisa, quanto para pensar e desenvolver aí as considerações de vocês. Entendi.
A gente tinha até pensado nessa possibilidade de 2 escolas, que aí a gente poderia comparar os dados, né, e ficaria, assim, até mais dados para colocar, né, no TCC. Mas se vocês ali depois entenderem, em vez de pegarmos 2 escolas, vamos entrevistar mais pais de uma escola, de uma turma? Também pode ser, tudo é uma decisão científica, que aí vocês vão falar ali adiante, olha, nós optamos por fazer em uma turma, em uma escola, porque assim a gente conseguiria tratar de mais famílias, ou não, preferimos pegar um número menor de famílias para entrevistar mais de 2 escolas diferentes para comparar esses dados. Tudo é uma decisão, desde que seja dita antes, explicado bem direitinho como é que foi feito, não há nenhum problema. Entendi. Beleza. Belezinha. Obrigada, professor. Não, disponha. Michele, você gostaria de expor também as suas ideias? Fica à vontade, minha querida. Ei, professor, boa noite. Boa noite. Então, o meu TCC eu vou fazer junto com a Camila. Legal. E desde o início eu já tinha plena certeza que eu queria fazer na Vila de Regência, né? Até porque foi um dos motivos pelos quais eu adentrei no curso de pedagogia. Sim. Aí esse ano eu conheci a Camila, ela também gostou da ideia, a gente se afinizou bastante, né? Tanto como colega de turma quanto como amiga, e ela embarcou nessa também. Legal, isso é importante. Obrigada. E aí, de início, a gente tem uma ideia, mas não conseguiu estruturar ainda 100%. Então, eu vou te falar, mas Sim, não por está favor. totalmente pronto, tá bom? Claro. Então, lá em Regência, é notável que a vila ela passa por um processo no qual a comunidade não tem mais uma participação tão ativa quanto antes com a cultura local, né? Principalmente os jovens. Então, quando você vai no museu e quando você conversa com os nativos, né, mais antigos, né, os anciões da vila, você percebe como que esse engajamento da comunidade tem diminuído. Isso é preocupante, né? Porque se a gente não participa, as coisas tendem a se findarem, né? Sim. Então é um problema bem sério. E a gente está querendo fazer o TCC, né, essa pesquisa, vinculando tanto a questão da cultura popular quanto a educação não formal. A nossa ideia inicial é fazer uma investigação para compreender em que momento isso se iniciou, o que está acontecendo, como que é esse processo, o que está pegando na vila, né, em outras palavras, que a comunidade não está mais engajada. Há a hipótese, né, por alto, assim, conversando com o pessoal lá da vila, eu percebi que tem uma grande chance de uma das questões que tenha levado a isso. Ai, falei errado. Enfim, que uma das coisas que levou a isso foi a instalação das igrejas evangélicas, se eu não me engano. Por quê? Muitas pessoas que são da vila e que são dessas igrejas, elas olham o Congo e outras manifestações como um pecado, como algo errado. Até mesmo amigas que eu tenho de lá que são evangélicas não iam ao Congo comigo justamente por isso, na época de Caboclo Bernardo. Então isso é uma hipótese, mas eu não tenho certeza porque eu não tenho dados, né? Então não tenho certeza de nada. Então, essa é uma hipótese, mas a gente não tem certeza ainda. Então, a ideia seria fazer uma investigação para compreender o que está acontecendo na vila, e a nossa dúvida é como conseguir conectar isso com a educação não formal, para fazer mais sentido para a nossa disciplina, para o curso. Existe, aí eu lhe pergunto mesmo, assim, para começar a entender, assim, existe algum espaço de interação, assim, vamos pegar aqui, vamos fazer assim um recorte, assim, cultura pode ser muita coisa. Aí uma sugestão, então, já que você estava comentando, pegar as práticas do Congo, Congo em Regência, assim. Existe algum processo de passagem, assim, assim, muito, mas muito entre aspas, assim, uma escola do Congo, assim, ele acontece na segunda semana de janeiro. Vamos imaginar ali, na segunda metade do mês de janeiro. Então lá em novembro do ano anterior, as pessoas começam a se reunir. Tem a reunião lá para definir o que vai se tocar, por onde vai se passar,
existe esse momento? Como é que é preparado as festividades do Congo? Você sabe, Michele? Então, professor, tem a Casa do Congo e tem as pessoas que são responsáveis tanto pelo Congo dos adultos quanto o Congo Mirim. E eles fazem reuniões tanto para conversar, né, dialogar acerca dessas questões, quanto para fazer os ensaios. E aí eu tenho contato já com essas pessoas. Então, essa questão de ter espaço para dialogar sobre isso lá já é algo que a gente tem. Ah, legal. Você trouxe aqui uma informação que acho que pode ser bastante importante, do Congo Mirim. Então, ó, já tem um recorte. Olha, a gente vai falar sobre o Congo, em geral, não. Já que a nossa preocupação é olhar como essas práticas, elas, vamos dizer, se perpetuam no tempo e no espaço, vamos olhar aqui o Congo Mirim. Vamos olhar aqui. Como o Congo Mirim, ele é passado. Então, quem são essas crianças? São filhos de pessoas que participam do Congo adulto. Essas crianças, elas têm aulas dos instrumentos que são tocados, da história do Congo, e investigando sobre esse caminho da educação não formal. Desde sempre, houve esta institucionalização, vamos assim dizer, do Congo Mirim. Não, ela começou ali já dos anos 2000 para cá. Então como é que foi? Tentar identificar, aí é uma estratégia que a gente sempre faz na ciência, tentar identificar como as coisas acontecem, para ver se os fatores externos, por exemplo, o número de jovens que deixa a comunidade por conta da necessidade de emprego ou inserção em outros espaços, se esses fatores impactam nessa transmissão de valores, costumes e tradições. Então, pode ser que ao mesmo tempo que vocês identificam, pegar aí, quem sabe, dados do IBGE. Olha, o IBGE aponta que há uma expansão das religiões neopentecostais no Brasil a partir do final dos anos 90. Opa, estou olhando aqui na minha região, através da fala com os anciões, como você traz, deixa eu liberar aqui, da fala dos anciões que você traz, da institucionalização, aqui, entre aspas, do Congo Mirim, como um movimento, às vezes até de resistência a isso. Sabe, tentar ver o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na cidade, e aí o nosso objeto. Porque muitas vezes a gente tem a impressão que está desaparecendo, mas o pouco que há é resistência. O pouco que há talvez nem houvesse se não diante desse cenário. Então, uma alternativa. Então, olhar, aí é um recorte, assim, olhar o Congo Mirim, quando que ele começa, quem faz parte, como é que ele é passado, e aí, uma vez tudo isso identificado, olhar para as pessoas que coordenam e coordenaram e perguntar, entrevistar, olha, por que você começou com isso? O que você nota de hoje do que era 10 anos atrás? E aí, a partir daí, quem sabe, vocês conseguem fazer até que é o objetivo da ciência, um olhar em perspectiva. Olha, nesse ritmo, talvez desapareça, ou não, nesse ritmo daqui a 10 anos pode ser que se enfraqueça, sabe? Ou ele vai tender a desaparecer, o Congo adulto, porque o Congo Mirim, que é onde essas crianças são formadas, está diminuindo ou não. Há 10 anos era muito menos, há 20 nem existia. Então, quer dizer que talvez daqui a 10 anos pode ser que não diminua e não aumente, mas pelo menos fique consolidado, essas tradições não desapareçam como um todo. É uma possibilidade de pesquisa. É por onde eu começaria, pelo menos. Entendi, prof. Obrigada, viu? A gente vai refletir, levar isso em consideração. Sim, aí qualquer pensar coisa... como amadurecer a ideia. Sim. Tem um trabalho que foi feito
por orientação de Ludmila, eu acho que há um ano atrás, talvez pouco mais, não, acho que foi 2020/1, que era algo semelhante aqui no distrito de indo para Soretama. Eu acho que eu sei qual você está falando, porque foi esse ano, não, a apresentação? Foi nesse ano. Eu assisti. O delas, pelo que eu compreendi, era o Congo como uma educação não formal. Uhum. Era no distrito do Guache. Isso. Então, aí vocês vão... A estrutura lógica, me parece, se assemelha a alguns pontos, que é essa ideia de permanência cultural, e aí vocês só têm um outro olhar, vocês têm um outro olhar, que é o olhar do Congo infantil e como essa prática ela é uma forma de resistência e, ao mesmo tempo, é uma forma de perpetuar no espaço e no tempo uma prática que talvez, se não fosse essa institucionalização, nem existiria mais. Entendi. E o senhor acha que é válido também pesquisar como que o Congo é abordado nas escolas, na escola lá? Ou melhor, a cultura, né, da vila como um todo? Olha, seria legal. Se vocês tiverem como, pode ser uma forma de andar com o não formal e o formal junto. Uhum. Se vocês verem ali, o que é a escola de regência, se ela tem assim dizer, no currículo o Congo, em que ano ele é trabalhado, porque vá que vocês identificam que grande parte dessas crianças que estão no Congo Mirim, elas estão na faixa de idade que corresponde quando no currículo formal o Congo é trabalhado. Talvez vocês encontrem ali uma conexão para lutar, por exemplo, para que o Congo não desapareça do currículo, sabe? Que haja uma homogeneização, porque pode ser um fator que esteja influenciando essa resistência no não formal. Entendi, obrigada. Não, disponha. Mais alguém que depois eu vi aqui depois de Michele, deixa eu olhar aqui, eu acho que não tinha ninguém inscrito. Camila aqui comenta, o choque cultural, ele sempre vai haver, eu falo do lugar da antropologia, sempre vai haver. Agora, a grande questão é como existem as resistências locais, como que o local ele assimila e ressignifica esse estrangeiro que não necessariamente de outro país, mas esse de fora da localidade. Então, entender isso é sempre um desafio, porque ele sempre vai ocorrer, sempre que as pessoas, e isso é uma tendência, se locomovem, elas vão para lugares e voltam, e quando voltam com outras informações. E hoje não precisa nem fisicamente se locomover, abrir um telefone e você tem contato com o de fora. Então, querer barrar a transformação é difícil, mas entender como ela é assimilada, eu acho que é um pouco o desafio das colegas. Mais alguém, pessoal? Depois aqui de Michele, não tinha ninguém inscrito. Temos aqui Dioli, já falou, Suelen, Carolina, Caroline também já falou, Mariana, Lia também, Melânia também. Claro. Fique à vontade, Camila, se você quiser falar aqui, abrir o microfone, se manifestar, não há nenhum, está na sua vez. A afinidade não de laços, vamos assim dizer, de afeto, de amizade, mas de trabalho, vamos assim dizer. Isso é importante. Então, na decisão, 2 fatores eu acho que são primordiais se ter em conta, sim. Essa pessoa, ela terá condições de tempo, de horário, ela já não tem acertos com outras duplas. Então, olha, beleza, as duas estão no mesmo nível,
tem a mesma quantidade de orientações, tem o mesmo tempo, ok. Segundo critério, qual delas tem maior leitura, tem maior bagagem no assunto que nós vamos tratar? E aí não é de comparar de melhor ou pior. Nós, como vocês têm aqui, interesses diferentes, fazem caminhos de leitura, de pesquisa diferentes. Então, veja aquelas que vocês acreditam que por esta caminhada tenham maiores condições de contribuir e produzir aí o material que vocês têm em mente. Então, acho que esses dois critérios, o tempo efetivo, com disposição, e as leituras, a bagagem na área que vocês têm interesse em pesquisar. Então, acho que, levando isso em consideração, acho que vocês terão maiores condições de optarem ou se aproximarem de uma ou de outra. De nada, disponha. Então, pessoal, se não há, disponha, Michele, também é minha tarefa aqui. Se vocês não têm nenhuma outra questão, então a gente pode encerrar por hoje. Semana que vem aí eu já apresento datas para a entrega dessa primeira parte do trabalho, e aí eu vou falar um pouco mais sobre a ideia de problemática. Então, agora a gente encerrou de vez a ideia de objeto, então tratamos o tema, objeto, e aí eu vou aprofundar com a ideia de problemática e hipótese de forma bastante expositiva. Vou deixar, junto com a gravação da aula de hoje na AVA, também um texto para auxiliar, já para leitura obrigatória para a próxima aula. E aí a gente, então, trata de problema, hipótese, assim como definimos datas de avaliação na próxima aula. A gente encerra aqui a nossa gravação e